Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Orestia ainda, né? Essa belíssima obra de Ésquilo. Mas agora, para fechar a trilogia, a gente vai tratar da peça Eumênides, que é essa terceira aqui, tá? Mas para fazer uma breve introdução, a gente vai lembrar também como que aconteceram os fatos em Agamenon e Coéforas, que são as peças anteriores. Combinado? Bom, feita essa introdução, a gente entra na peça Eumênides. Mas assim, lembrem que vocês podem assistir os vídeos também, tá? Tanto Agamenon quanto Coéforas, que eu vou colocar aqui. E também vai estar na descrição aqui desse vídeo, porque é importante a gente tentar estabelecer a ordem aí dos acontecimentos. Então, Agamenon volta do cerco de Troia, é assassinado pela sua esposa Clitemnestra, porque ela estava ali nutrindo uma vingança, já que ao ir para a guerra, para tentar acabar com uma calmaria que a deusa Artemis tinha colocado ali na região, né, para que os navios não conseguissem, né, para que as naus não conseguissem partir, ele sacrifica a própria filha Ifigênia, e Clitemnestra começa a nutrir esse sentimento de vingança, e assim que ele volta do cerco de Troia, 10 anos depois, ela assassina o marido junto com seu amante Egisto, que também nutria essa sede de vingança, porque no passado o pai de Agamenon, Atreu, que é tio de Egisto, ou seja, ele é irmão de Tiestes, que era pai de Egisto, teve ali, digamos, uma atitude bastante incorreta, porque ele, após exilar o seu irmão Tiestes, ele o convida de novo para Argos, né, para voltar à sua casa, mas nesse banquete de boas-vindas ele serve os próprios filhos para Tiestes comer. E aí Tiestes nutre esse sentimento de vingança e pede para o seu único filho vivo, Egisto, vingá-lo. E ele vinga o pai na pessoa de Agamenon. Então, quando Agamenon volta, ele é recebido em casa ali e é assassinado, né, pela esposa e pelo amante da esposa. Além de também, desses dois também matarem Cassandra, que tinha vindo como espólio de guerra junto com Agamenon. E aí, o que acontece? Orestes, que era o filho mais novo de Agamenon, ele parte em exílio, né? E quando ele soube da morte do pai, o deus Apolo o incita a vingar. E aí ele volta até a casa do pai e da mãe, ali, Clitemnestra, e assassina a própria mãe, com a ajuda de Electra, sua irmã. Assim, ajuda no sentido de ela ficou ali fomentando esse espírito de vingança. Mas o que é importante aqui é a gente entender que todos eles fizeram isso para alcançar uma certa justiça, a justiça feita pelas próprias mãos, né? Então, dado um acontecimento que algum deles não concorda, o outro vem e assassina aquele que implementou aquele fato, aquele ato, né? Então, Clitemnestra mata o marido por ter sacrificado sua filha, Orestes mata a mãe por ter assassinado o pai, e agora Orestes está sendo perseguido pelas Fúrias, que são aquelas deusas muito antigas, né? Que são responsáveis por vingar ou por tentar trazer a justiça, tá? Contra aqueles crimes realizados contra o próprio sangue, ou seja, Orestes mata a mãe e agora as Fúrias estão impelidas até pelo seu próprio espírito, né? Elas são as deusas responsáveis por vingar ou por tentar trazer a justiça em cima de crimes realizados contra o próprio sangue. E assim que Orestes assassina sua mãe, ele já começa instantaneamente a ver as fúrias perseguindo. E o que ele faz? Aí começa Eumênides. Orestes vai até o templo de Delfos, o templo de Apolo, para pedir ali ajuda ao deus Apolo, já que ele mesmo incitou a matar a própria mãe para trazer justiça à sua casa. Então ele vai até Delfos, onde é o maior templo de Apolo conhecido, e lá ele pede ajuda para Pítia, né, que é a sacerdotisa ali do templo, que faz os oráculos de Apolo. E todo esse trajeto ele é perseguido pelas fúrias, tá? Só que aí a gente vê algo mais teatral, né? A gente vai ver ali um momento mais teatral, porque de tanto perseguir Orestes, as fúrias acabam adormecendo quando ele chega no templo. Então ele entra no templo e pede apoio ao deus. E essas fúrias cansadas, elas dormem, né? Elas adormecem enquanto Orestes é ali acolhido. Outro ponto importante é que nessa peça o coro é formado pelas fúrias. Então o povo ali, eles representam as fúrias, tá?
E aí elas estão dormindo, Orestes consegue falar com o deus Apolo, e Apolo faz o seguinte, ó, vamos fazer um negócio aqui, vou te ajudar, mas não vai ser aqui. Recomendo fortemente que você vá até Atenas e peça ajuda à deusa Atena, a deusa da justiça, porque ela vai conseguir te ajudar, né? Ela vai conseguir, assim como eu não consigo agora, mas lá em Atenas ela vai conseguir te apoiar e quem sabe a gente consiga te livrar das fúrias. Então Apolo também ele não consegue se livrar muito ali das fúrias porque elas são muito antigas, elas mesmas falam que nenhum deus ali é capaz de sobrepujar o direito que elas têm em levar esses homicidas, né, essas pessoas que sacrificam o próprio sangue com elas para o fundo do Tártaro. E aí elas adormecidas, enquanto Orestes conversa com o deus Apolo, mas nesse momento o fantasma de Clitemnestra aparece, né? E ela começa a acordar as fúrias, falando que, ó, eu tô sendo vítima de chacota lá no mundo espiritual, porque todos me chamam de assassino, enquanto o que eu fiz foi trazer justiça. E as fúrias acordam e começam a discutir com Apolo. Enquanto isso, Orestes ele ruma até Atenas. Mas o interessante é que a gente vê que todos falam ali de, e não com essas palavras, mas a gente entende que eles estão procurando por justiça, tá? E isso é muito importante nessa peça. É o ponto alto, né, que Ésquilo veio conduzindo, que Ésquilo veio escrevendo até chegar nesse ponto alto aqui da peça, ou seja, o final dessa trilogia, dentro ali das festas dionísias, né, ou dionisíacas, nas festas urbanas ali de Atenas. Pois bem, então Orestes vai para Atenas e as fúrias continuam perseguindo depois de serem acordadas por Clitemnestra, né? Clitemnestra também quer que elas consigam ali o seu objetivo de capturar Orestes. Orestes chega em Atenas cansadíssimo, né? Ele está sendo perseguido desde sua casa até o templo de Delfos e agora até Atenas. E ele cai de joelhos perante a imagem de Atenas para pedir auxílio, para pedir ajuda, né? Então, nesse momento da peça, Ésquilo nos mostra um Orestes cansado, abraçado à imagem de Atenas e pedindo para que ela apareça para apoiá-lo. E isso de fato acontece, mas acontece no momento em que as fúrias já estavam quase dominando Orestes. E é importante dizer também que as fúrias são conhecidas também como eríneas, tá? E aqui a gente vai ver no fim da peça um outro nome delas. Pois bem, Atenas aparece e realmente fala, ó, deixa comigo, eu vou te ajudar, mas não vai ser do jeito que você está pensando, não. Eu não posso me desfazer simplesmente das fúrias. O que eu vou fazer é trazer justiça. Então, eu vou formar um tribunal. Cola na minha aqui que a gente vai resolver essa parada aqui. Ela fala para ele. Então, eu vou implementar um tribunal. Você tem direito a alguma pessoa para te defender. As fúrias vão tentar te incriminar. Eu vou ser o juiz de tudo isso aqui. E além disso, para convencer as fúrias, ela fala o seguinte: não sou eu que vou tomar a decisão sozinha. Eu vou trazer aqui 6 dos mais proeminentes cidadãos de Atenas e eles vão ouvir ambos os lados e aí eles vão tomar uma decisão. Eles vão votar se a gente deve libertar Orestes ou se se vocês podem levá-lo ao Tártaro. E assim ela faz, chama ali, ela forma assim um tribunal do júri, né? Então vão vendo a relação, né? Ela forma um tribunal do júri e ela diz o seguinte, ó, eles vão de fato julgar, tá? Com base no que vocês falarem. E Orestes começa a se defender e traz para ajudá-lo o próprio deus Apolo, que está ali representando inclusive Zeus, segundo as próprias palavras de Apolo. E ele diz, ele falou, ó, Atena, eu realmente impeli ele porque ele precisava vingar a morte do pai. A mãe sacrificou o pai de forma covarde, né? Jogou uma rede enquanto ele voltava da batalha, ele não estava esperando por nada disso. E aí ela mata, assassina junto com um amante, inclusive. Então eu impeli de fato Orestes a vingar o pai. E assim foi feito, né? E Orestes diz: olha, eu tô com as mãos tranquilos, eu tô, né, as minhas mãos não estão sujas de sangue, justamente porque o deus Apolo disse isso, tá? Inclusive Apolo ele usa um exemplo de que não deveria ser tão grave esse crime de Orestes, porque mesmo entre eles existe alguém que nasceu sem ter uma mãe, referenciando Atenas, né? Se vocês olharem ali os mitos da criação dos deuses, Atenas nasce da cabeça de Zeus, tá? E aí tem toda uma história para levar isso. Vocês podem ver num livro chamado Teogonia, tá? Que vai estar aqui na descrição abaixo.
do Hesíodo, e ele mostra ali como que os deuses, como foi a criação do mundo, dos deuses e assim por diante. Então ele faz essa referência, né? Não é tão grave assim, já que muitos ali, ou alguém ali, né, um ser que estão entre eles, que está entre eles, não tem mãe. E isso Atena leva em consideração. E aí as fúrias vêm, elas começam a falar do direito que elas têm, desde muito antes da criação, até do nascimento da própria Atena e do próprio Apolo. Então elas têm bastante direito e ninguém ali poderia evitar que elas cumprissem com essa obrigação, enquanto deusas ali que são responsáveis por julgar os crimes consanguíneos, né? Fica essa peleja ali de palavras. Enfim, o júri é chamado para poder tomar a decisão. Vejam que são 6, então pode dar empate. E aí, nesse momento, a Atena fala o seguinte, ó, sabendo que pode dar empate, eu já vou declarar o meu voto. Então, eu voto a favor de Orestes, ele pode ser libertado. Eu dou o último voto aqui a favor de Orestes, e assim surge a expressão voto de Minerva, né? Já que Atena, na mitologia romana, é chamada de Minerva. Então, o voto de Minerva, aquele voto que de fato desempata as coisas, surge daí. E não dá outra, né? Então, o júri ele vota 3 a favor de libertar e 3 a favor das fúrias. E aí, Orestes é libertado. Então, ele é absolvido ali dos seus crimes, né? Do seu matricídio. E só que não acaba aí. Orestes sai de cena, mas as fúrias ficam furiosas. As Eríneas estão ali que não estão se aguentando, como pode, né? Elas precisam fazer isso. E elas começam a ameaçar o povo de Atenas. Então elas iam pesar a mão em cima do povo, já que elas não conseguiram cumprir ali com a obrigação delas com Orestes. E aí Atena, toda malemolente, ela chega nas fúrias e fala, vamos fazer o seguinte, e se a gente arrumar um lugar aqui para vocês em Atenas? E se vocês não forem mais conhecidas como as fúrias, e sim como algo ou deusas que trazem benevolência? E começa a tentar ali envolvê-las com esse discurso, e elas começam a gostar, e caminhando por Atenas, elas decidem realmente ficar por ali, né? Inclusive é ali na colina de Ares, que depois é conhecido como Areópago, que assim é que surge a justiça, tá? E as fúrias se transformam assim em Eumênides, ou seja, as benévolas ou benevolentes. Elas deixam de ser aquelas deusas de amargura, responsáveis pela vingança, para serem as benevolentes, já que naquele momento, instituído um tribunal, elas foram benevolentes e aceitaram, acataram a decisão do povo, né? Notem que tem muita referência em relação, óbvio, ao tribunal, à justiça de fato, porque a gente veio acompanhando como a justiça pelas próprias mãos só dava em ações desmedidas, até que Atena, ela institui um tribunal e julga baseado em fatos, baseado em provas. Atena institui o tribunal do júri e, além disso, ela consegue, inclusive, converter as fúrias em benévolos, né, em Eumênides. Tá? E assim a gente termina a peça com uma baita mensagem aí do Ésquilo em relação àqueles crimes que são cometidos pelas próprias mãos, tá? Em busca de vingança ou em busca de justiça. Tá? Ele mostra como que a justiça pode ser feita de modo diferente, lembrando que nesse ponto a gente tinha ali o afloramento da democracia, essa questão do povo decidir, do povo participar, de trazerem as questões políticas, né, das questões da polis para o povo, estava muito em voga, e Ésquilo mostra isso para o seu povo, tá? Através do teatro, obviamente. Então lembrem que até agora toda a justiça foi feita com as próprias mãos, para que nesse ponto Ésquilo mostrasse que pode ser de uma forma diferente. Pois bem, e assim a gente fecha a trilogia Orestia com a peça Eumênides, tá? Lembrando também que a gente viu as Eumênides neste vídeo aqui, que é Édipo em Colono, quando ele chega em Atenas, ali em Colono, que era a região de Atenas, ele chega no Templo das Eumênides, né, buscando ali a sua redenção. Então já era uma referência lá de Sófocles a tudo isso, né, a esses mitos das Eumênides que eram falados ali, lembrando que os mitos são algo muito antigo e era matéria-prima para essas peças, ok? E assim a gente termina a trilogia Orestia e finalizamos o mês de janeiro com as tragédias gregas. Por isso eu peço agora o seu like,
a sua inscrição, caso você não seja inscrito, o compartilhar com seus amigos e também deixe os comentários aí o que achou da resenha, o que faltou, o que você faria de diferente. E assim a gente cria aqui um grande grupo de discussão. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E por hora é isso. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua paciência e a sua disponibilidade. E a gente se vê nos próximos vídeos, onde a gente vai falar sobre os livros de fevereiro. Aposto que você vai gostar. Ok? Então, Eduardo Cassago, um amante da tragédia grega, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!